Olá, pessoal. Vamos dizer que você é uma das pessoas que diz que ama planta, que tem criatividade, que adora atender, né, o público, sabe fazer arranjo, sabe fazer buquê e tem um dinheirinho guardado. Então, bora abrir uma floricultura. Bom, gente, a coisa não é bem assim, tá? Existem algumas coisas que a gente não pode deixar de pensar, tá? Para você entender isso de uma forma mais completa, você tem que buscar uma consultoria, alguém que entenda de planejamento. Vou dar uma pincelada aqui, fazer um resumão, mas são duas coisas básicas que você tem que fazer antes de começar a empreender, tá? Que é a capacitação e o planejamento. Então vamos lá. O que é o planejamento? Planejamento, antes de abrir a sua loja, você tem que entender um pouco de negócio, tá? Então você tem que buscar informações, por exemplo, o que é o Prolabore, o que é o capital de giro, procurar um contador, buscar saber quais são as formas para se abrir uma floricultura, né? Toda a parte legal, diante de prefeitura, diante de bombeiro. Então tem uma série de coisas que você tem que buscar. O seu contador ou um contador que você vá pedir informações, ele vai te dar essas informações de boa. Pelo menos aqui a grande maioria é assim, tá? Mas é bom você contratar sim um computador. Eu não quero gastar dinheiro com computador, eu consigo fazer pela internet? Consegue, teu trabalho vai ser dobrado, porque o contador, por ser um profissional, ele já tem todos os trâmites de onde buscar para te dar toda a legalização pronta para você poder começar a trabalhar. Porque você tem que ter nota fiscal, tem que ver o tamanho da sua loja, mais ou menos quanto que vai sair, né? Quanto que vai render, vai girar dentro, quantos funcionários você tem, se é MEI, se é uma pequena empresa. Então, tudo isso, gente, isso não é minha praia, tá? Eu tive que aprender muito, eu tive uma contadora muito, muito boa, na época ela era muito boa, e ela me explicou tudo, foi me ensinando tudo, depois eu fui pesquisando, fui buscando. Porque se baixa uma fiscalização na tua loja e tem algo errado, as multas são assim imensas. Então, busque todas essas informações antes de abrir o seu negócio. Helena, mas eu não vou ter loja, uma loja fixa. Eu vou trabalhar com carro. Você vai virar um ambulante. Tem que ter sim. Eu fiz uma consultoria, o rapaz queria trabalhar com isso, e eu lembro que era uma cidadezinha aqui do litoral, uma cidadezinha pequena, e ele queria fazer as outras cidades próximas também. Ele tinha que tirar 5 licenças. Não era só uma licença para ele poder. Cada município tem as suas leis, tem as suas regras. Então busque informações em relação a isso. A questão de funcionários também, aí entra em você estar capacitado, já vou falar da capacitação, e você capacitar o seu funcionário. O que é a capacitação? E não esqueça, né, funcionário registrado, férias, 13º, tudo isso você tem que já pensar. Por exemplo, atendi uma aluna que ia montar uma loja de 400 metros quadrados. Ela me mandou todo o planejamento, né, que a arquiteta fez, uma loja linda, maravilhosa, com parte de presente, parte de garden, parte de floricultura, um café. Ela tinha 400 metros, então imagina o tamanho. A minha loja eu achava grande, com 80 metros quadrados. Uma loja enorme. Quando a gente começou a consultoria, eu falei, tá, quantos funcionários você vai contratar? Ela falou, não, é só minha irmã e mais 2.
Falei, impossível você tomar conta de uma loja de 400 metros com 3 funcionários. Aí nós fizemos mais ou menos, né, a dinâmica. Tem que ter, no mínimo, uma pessoa no café, uma pessoa no caixa, uns 2 rapazes para pegar vaso. Era muito vaso grande, muita coisa pesada para poder molhar as plantas, para tomar conta dessa parte de garden. E no mínimo mais 2 para atendimento e montagem. Isso assim, pensando no mínimo. Eu acredito que uma loja desse porte, pelo menos umas 12 pessoas para ela funcionar bacana. Só que aí você vai contratar essas pessoas, tá? Mas como é que eu faço? Eu vou ter que registrar todas? Sim. Tá? Você pode ter colaboradores? Pode. Eu não sei como que está essa lei hoje, gente. Informem-se. Eu lembro que no começo, ao invés de eu pegar um funcionário, eu pegava um ajudante que vinha, eu não lembro se era 2 ou 3 dias por semana. Aí a gente faz um contrato e ela não era registrada. Mas é o que eu falei, isso daí tudo você vai falar com o seu contador, as leis vão mudando, tá? De ano para ano. Eu estou falando de 2002, isso, 2003. Então, veja se isso é possível, mas mesmo assim, tem que ter uma quantidade grande. Ah, Helena, mas a minha loja é pequena, só vai trabalhar eu e minha mãe. Beleza. Eu, com 80 metros quadrados, eu trabalhava com uma outra pessoa. Eu contratava mais pessoas para me ajudarem, mas teve épocas que eu trabalhei sozinha. É difícil? Muito, muito cansativo. Você dá conta de tudo. E para fazer as entregas eu contratava motoboy, eu tinha alguém que tinha carro que fazia para mim, mas é muito cansativo, porque eu tinha que limpar a loja, né? Tem que ter uma faxineira ou alguém que se propõe a ajudar, então tem que pensar nisso tudo. A capacitação, tá, vamos lá, seria basicamente mão de obra e principalmente o atendimento, tá? Quando você contrata os seus funcionários, você está colocando o nome da sua empresa na mão deles. Então, eles têm que fazer um arranjo legal, um atendimento de excelência, como se você tivesse fazendo isso. Quantas vezes a gente entra numa loja, eu não vou na loja tal, nosso atendimento é péssimo. Os donos nunca estão lá. Mas o nome da loja acaba sendo mal visto porque não capacitaram os funcionários, tá? Então, eu tive uma moça que, bem lá no começo também, 2003, 2004, ela tinha 18 anos. Foi a minha primeira colaboradora. E um dia, e ela era meio fechadona, um dia eu falei para ela, quando o cliente chegar, sorri para ele. Ela era fechadona mesmo, assim. Ela olhou, ela falou, oxe, não é meu dentista para eu mostrar os dentes? Bom, gente, tive que lapidar essa menina. Hoje ela já fez faculdade, é uma menina exemplar, o filho dela lindo, maravilhoso. Mas a gente tem que ensinar o nosso funcionário a nos representar, ele está representando o nosso nome. Então, de vez em quando, hoje está meio vazio, vem cá, vou te ensinar a fazer um arranjo. Você tem que ensinar tudo isso. A própria vestimenta, se você não tem uniforme, com que roupa que vai, né? Não pode ser uma roupa que vai sair à noite, que vai na balada, enfim. A capacitação. Então, vamos dizer que você sabe montar arranjo. Mas você sabe dizer que tipo de arranjo vai para quem e por quê? Gente, eu estou para fazer um vídeo desse faz tempo, tá? Eu vou arrumar um tempinho e vou fazer esse vídeo. Você tem que entender de flores da época, tá? O que mandar para quem? Por exemplo, o rapaz, ele brigou com a namorada. Isso era muito comum na minha loja, tá? Olha, eu quero um buquê de 2 dúzias, eu quero uma pelúcia, eu quero isso, eu quero aquilo. É legal, aniversário. Pergunte para o seu cliente. Converse com ele, é outro ser humano igual a gente, eles não mordem.
Né? Perguntava, ai, não, eu briguei com ela, eu pisei na bola e eu quero agradar. Eu falava, você não vai levar nada disso. E o pessoal que estava ali perto falava, mas você deixou de fazer uma venda de R$ 500 para fazer uma de 100? Não, eu consegui fidelizar um cliente. Porque eu explicava para ele, vocês brigaram. Quanto maior o presente na cabeça da mulher, mais culpa você tem no cartório. Aí eles paravam, ficavam pensando, eu falava, e a pelúcia é algo que ela vai guardar. Toda vez que ela olhar para aquela pelúcia, ela vai lembrar da briga. Um arranjinho básico, pequenininho, escreve um cartão à mão, não pega um cartão pronto, porque se ela quiser rasgar, se ela tiver com raiva, enfim. Então você tem que entender sobre isso. Eu vou atender um rapaz amanhã, lá de Salvador, e a gente conversando pelo WhatsApp, né, para preparar essa consultoria. Aí eu falei, porque o meu Insta é mais de terapia. Ele falou, nossa, adoraria entender a psicologia do consumidor. Então amanhã eu vou dar uns pitacos para ele em relação a isso. É esse vídeo que eu preciso passar para vocês. Prometo, vou fazer logo, logo. Vocês têm que entender das flores da época, as tendências, sim, tem tendências. Então quer dizer que quando vem uma noiva que quer fazer uma decoração, eu tenho que seguir a tendência? Não, mas você tem que saber, tá? Isso daí vai passar uma confiabilidade, ela vai passar a confiar em você, porque ela vê que você busca conhecimento, que você sabe, que você explica para ela os porquês de tudo isso, tá? Tem que entender o cliente, facilitar a vida do cliente. O que é facilitar a vida do cliente? Pessoa chega na loja, e isso acontece muito, que eu sei que os meus alunos me contam, tá? Eu gostei dessa flor, mas eu queria com aquele arranjo. Eu posso trocar? Pode. Aí vai de cada um se vai cobrar a embalagem ou não, tá? O que eu fazia? Gente, a gente vê quando o cliente é chato. Quando o cliente era chato, eu dava um jeitinho, dava meu jeito de falar. Eu falava, olha, eu até troco, só que tem um custo, porque isso daqui vai para o lixo. Então, para eu não ficar no prejuízo, eu vou te cobrar R$ 5 a mais, vai que fosse. Quando era cliente amigo, eu trocava de boa, sem cobrar nada, porque eu conseguia reaproveitar sim aquela embalagem. Mas isso é jeito da gente, as manobras que a gente faz, né? O que é falar? Tem que aprender a falar não para o cliente. O que é falar não? O cliente chega para você, eu quero um buquê de rosa vermelha, mas tem que ser o papel azul. Fica horroroso. Não bate uma cor com outra num buquê. Explicava para o cliente, eu falava assim, olha, tem alguma razão de ter essa cor? Minha namorada, minha mulher ama o azul, tem que ter alguma coisa azul. Tá, então vamos fazer com flores brancas, aí um papel azul fica legal. Não, tem que ser rosa vermelha, tá? Então vamos fazer o seguinte, escolhe um cartão e eu vou procurar o envelope azul. E eu vou colocar ele em destaque. Pô, legal. Então você tem que... O que é aprender a dizer não? Não é você chegar e falar, não, eu não vou fazer isso, mas você poder resolver o problema do cliente. A criatividade é coisa rápida, que você já tem que já pensar nisso e mandar bala. Agora vamos dizer que você não sabe montar arranjo, não sabe montar buquê, e você vai abrir a floricultura daqui 2 meses. Vai numa feira, vai numa outra floricultura, compra um pouquinho de flor, vai se acostumando a manusear as flores. Pega vídeos na internet, eu tenho vários vídeos teóricos, lá atrás, no comecinho, eu tenho até, quando eu estava com a loja aberta, eu tenho até algumas montagens, alguns truques de como pôr na geladeira, né, como armazenar na geladeira, no freezer, enfim. Então, é treinar. Você tem que se capacitar para poder fazer isso. E detalhe, no começo, o cliente chegava, Helena, eu quero um arranjo, sabe aqueles arranjos bola enorme que se usava muito, né? Aqueles redondão.
Eu cheguei a falar para uma cliente que se tornou depois uma clientona e virou amiga. Eu falei, olha, você vai me desculpar muito, eu não tenho prática, eu não sei como montar esse arranjo. E ela me trouxe o vaso onde ela queria. Ela falou, tá, não precisa ser dentro do vaso, e se virar de ponta cabeça? Eu falei, aí beleza, aí eu consigo. E ela continuou sendo minha cliente pela minha honestidade. Que eu podia falar, não, eu sei, era um arranjo enorme. E ela que ia buscar, não era eu que ia levar. E se aquilo cai, se aquilo desmonta, da forma que eu fiz, eu virei de ponta cabeça, fiz um arranjo bola enorme, que ela levou no carro dela. Chegando lá, ela pegou esse arranjo e pôs em cima do vidro. Ficou perfeito, porque ia ficar num canto, ninguém encostar, não tinha perigo de cair. Depois eu fui aprendendo, fui me capacitando, fui experimentando outras formas de poder fazer isso, tá bom? Gente, foi uma dica rápida. Precisar, contrate a minha consultoria. Não quiser me contratar, procure outros consultores. Sebrae está cheio de profissionais maravilhosos, mas busquem essa capacitação, tá? Fica ligado que vem outras dicas por aí aqui no canal. Até lá, pessoal!